Uma história verídica ocorrida na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. Uma história que aconteceu na vida de Joaquinho. Ele era casado há mais de 20 anos com a sua esposa. E a sua esposa foi a sua primeira namorada. Desde a adolescência, eles começaram a namorar, se casaram e eram felizes. Construíram uma família. O Joaquinho vivia feliz, satisfeito com a esposa que ele tinha, com o trabalho e com tudo que eles conseguiram conquistar juntos. Mas, em um determinado momento que o Joaquinho começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Ele começou a desconfiar que a sua esposa estava o traindo. Mas isso aconteceu não por acaso, mas porque algumas pessoas lá na empresa onde o Joaquinho trabalha, essas pessoas com o coração maldoso começaram a dizer simplesmente que tinham visto a esposa dele num determinado lugar, em tal bairro na cidade. E este fato ocorria sempre às sextas-feiras. Na hora do almoço, as pessoas saíam pela cidade e Joaquinho já sabia. Chegava sexta-feira, depois do almoço, alguém voltaria falando alguma coisa da esposa dele. No início, Joaquinho não se preocupava, dava de ombros, não ligava para os comentários, porque ele confiava na esposa que ele tinha. Quando questionavam o que ela estaria talvez fazendo naquele lugar, toda sexta-feira, Joaquinho dizia talvez ela foi fazer compra, pode ser que ela foi no cabeleireiro, foi na manicure, ou foi visitar algumas amigas. Isso é normal, não é proibida de fazer esse tipo de coisa. Ela tem a liberdade dela, ela pode sair de casa. Alguns sorriam de forma maldosa, saíam balançando a cabeça negativamente, como se quisessem insinuar alguma outra coisa. Mas o fato continuou acontecendo. E aquilo começou a deixar o Joaquinho muito preocupado. Até que numa sexta-feira, que estava chovendo bastante, ele pegou o carro, saiu na hora do almoço e foi para o lugar onde as pessoas falavam que viam a esposa dele passando por aquela rua, no determinado bairro. Joaquinho foi até aquele lugar, estacionou o carro num lugar estratégico, embaixo de algumas árvores, na rua da cidade, e ficou esperando, enquanto a chuva caía fortemente naquele lugar. Joaquinho sabia que ele precisava voltar para o trabalho. E que se ele não visse a esposa dele por ali, ele precisaria voltar ao serviço. Mas, de certa forma, ele sabia que estava fazendo errado, espiando a mulher dele. Mas as pessoas falaram tanto na cabeça dele que aquilo entrou no seu pensamento de forma negativa, que ele acabou desconfiando de que a esposa dele pudesse mesmo estar praticando traição. Será que isso estava ocorrendo? Joaquinho estava triste e torcia para que ele estivesse enganado. Ao mesmo tempo, ele estava envergonhado por estar ali escondido para espiar a esposa dele, a mulher com quem ele viveu muito feliz durante mais de 20 anos. Logo ele viu a esposa dele chegando com um guarda-chuva e entrou numa casa. Mas espera aí, aquela casa era um consultório médico. O que ela estaria fazendo naquele consultório médico que ela nunca falou para ele? Ela nunca conversou com o Joaquinho de que ela estava fazendo algum procedimento médico. Será que ela estava doente? Joaquinho não sabia. Tanto que algumas vezes, ao questioná-la do que ela estaria fazendo sexta-feira na cidade, em tal lugar, que as pessoas falavam para o Joaquinho, a esposa do Joaquinho sempre respondia que vez ou outra ela ia para buscar algum remédio na farmácia ou comprar algum produto de beleza. E realmente era verdade. Essas coisas estavam lá na casa do Joaquinho. Tinha remédios, produto de beleza, produto de limpeza.
A mulher cuidava da casa, ela precisava sair e comprar algum produto quando faltava. Mas nunca chegou o comentário de que estava indo fazer alguma consulta com um médico. O que estaria acontecendo? Roquinho pensou em descer do carro, correr até aquele consultório para poder verificar o que estava ocorrendo. Mas ele decidiu esperar. Alguma coisa falava para ele: espera mais um pouco. E ele continuou parado dentro do carro, olhando, observando se ela sairia daquele consultório e quanto tempo ela levaria para sair daquele lugar. Na cabeça dele passava que talvez um médico estivesse tendo um caso com a esposa dele. Seria possível isso? Mas onde eles se conheceram? Aí ele pensava, pode ser que ela passou alguma consulta com o médico e acabaram se gostando e agora eles estão marcando encontro no consultório para evitar que as pessoas levantem suspeitas sobre o relacionamento dos dois. O ódio começou a entrar no coração do Roquinho. Enquanto ele esperava, alguma coisa causou um sono tão profundo no Roquinho que ele adormeceu no banco do carro. Ele não sabe quanto tempo passou. Ele acordou porque ele sentiu a presença de alguém sentado no banco do passageiro. Ele olhou e era a esposa dele que estava lá. Ele levou um susto. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele havia acabado de ver a esposa entrando no consultório médico. E como que ela o encontrou ali? E como que ela entrou no carro também se a porta do carro estava trancada? Com os olhos esbugalhados, ele olhou para a esposa e ela, com um olhar carinhoso, olhou bem dentro dos olhos do seu esposo, sorriu carinhosamente e de repente desapareceu. Roquinho ficou sem saber entender o que estava acontecendo. Como seria possível a esposa dele ter entrado ali e desaparecer daquela forma? Ele procurou a chave do carro, nem sabia onde estava, não estava mais no contato. Ele abriu a porta, desceu do carro mesmo com aquela chuva, e enquanto ele fazia isso, ele observou que chegava um carro de socorro diante do consultório daquele médico. As sirenes daquela ambulância chamaram a atenção do Roquinho e ele ficou observando. Logo ele viu que algumas pessoas saíram carregando alguém numa maca, colocaram na ambulância e partiram para o hospital. Em seguida também saiu um homem segurando um guarda-chuva e ele estava com muita pressa. Ele saiu lá do consultório, trancou o portão, entrou no carro e deu partida e saiu dali também seguindo a ambulância. Aquele homem provavelmente era um médico que foi atrás da ambulância. Alguma coisa ruim deveria ter acontecido naquele lugar. O consultório estava trancado. O Roquinho pensou em ir até lá, mas já não tinha mais ninguém ali atendendo. E a esposa dele? Aonde teria ido? Ele viu quando a esposa dele entrou naquele consultório. Mas será que durante aqueles poucos minutos que ele cochilou, a esposa dele saiu e foi embora e ele nem viu o momento que ela saiu do consultório para voltar para casa ou foi para outra direção que ele nem sabe qual era? Essas coisas ficavam passando na cabeça dele. Todo molhado, ele voltou para dentro do carro. Naquele momento ele viu que a chave estava sobre o painel do veículo. Ele pegou a chave, deu partida do seu carro e voltou para a empresa onde ele trabalhava. Mal ele entrou no setor, no ambiente do seu trabalho, alguém do escritório já veio chamá-lo. E disseram: Roquinho, por favor, corre aqui no escritório que tem um telefonema para você. Ele foi até o escritório da firma, pegou o telefone e foi informado de que ele precisaria ir até o hospital municipal naquele momento. Era urgente. Ele precisava levar os documentos e mais informações seriam passadas a ele lá no hospital no momento em que ele chegasse até lá. O desespero daquele homem era grande e estava estampado nos seus olhos. Até mesmo um funcionário lá do escritório se ofereceu para levá-lo até o hospital.
Ficaram preocupados com ele sair dirigindo naquela chuva forte, porque viram o estado emocional de que se encontrava o Roquinho. Levaram ele até o hospital. Quando chegaram no atendimento, ele foi informado de que a esposa dele estava sendo atendida por alguns médicos naquele momento. E para adiantar os procedimentos do atendimento, ele já forneceu os documentos à pessoa lá do atendimento, assinou alguns papéis e ficou ali aguardando. Não demorou muito tempo, dois médicos se aproximaram dele, se apresentaram e disseram que a esposa dele havia sofrido um infarto fulminante e ela não resistiu. O Roquinho começou a gritar dentro do hospital, desesperado. Ele chorava e dizia: mas ela estava bem de manhã quando eu saí de casa. Naquele momento ele lembrou que ele a viu entrando no consultório médico. Daí ele fez o comentário de que ela estava no atendimento médico na cidade, num bairro não muito longe dali. E os médicos disseram: sim, realmente ela estava lá. Ela estava fazendo o acompanhamento de uma doença muito grave que ela tinha no coração. E infelizmente ela passou mal lá no consultório. O médico que estava cuidando dela está aqui neste momento, nos ajudou no acompanhamento. Tentamos fazer de tudo para reverter o quadro, mas não foi possível. Ela não resistiu. Roquinho sentou-se na cadeira no corredor e chorou. Chorou muito. Chorou tanto como ele nunca havia chorado na vida, arrependido por ter desconfiado da esposa dele. Mas ele foi induzido àquilo. Comentários maldosos entraram na cabeça dele e deixou que as pessoas colocassem ideias erradas no seu pensamento. E ele acabou duvidando da própria esposa, que ele tanto amava e que eram felizes. E a imagem da mulher dentro do carro? Ele acredita que no momento que ela sofreu o infarto, o espírito dela foi até o carro, olhou para ele naquele momento em que ela sorriu, como forma de despedida, e foi embora. Daquele dia em diante, Roquinho foi se tornando uma pessoa diferente. Não havia mais alegria em seus olhos. Ele começou a ficar triste, ficou desanimado, tanto que ele acabou até mesmo perdendo o emprego de tanto que lhe faltava no seu serviço. A família começou a ficar preocupada com o Roquinho. Ele não se alimentava direito. E não demorou muito tempo para que ele adoecesse e fosse invadido por uma tristeza profunda que tirou toda a sua vontade de continuar sobrevivendo. Até que um dia ele acabou adoecendo e também não resistiu. Em menos de um ano, Roquinho espiritualmente foi em busca da esposa amada com quem ele viveu há mais de 20 anos. As pessoas acreditam que a tristeza que ele sentiu, o desânimo, o arrependimento com que ele passou por ter ido espiar a esposa achando que ela estava o traindo, enquanto ela estava fazendo um acompanhamento médico para curar a doença do coração. Ele partiu, foi embora. E essa história ficou marcada na memória dos seus familiares e amigos que sabiam deste acontecimento.